Esse início de trabalho, eu estou sempre agradecendo por ter o trabalho, porque o trabalho é muito bom. E a gente vai observando assim que se a pessoa vai trabalhando com ponderação durante a vida, vai passando os anos e a pessoa vai caminhando. E meus agradecimentos assim a cada elemento da equipe pela importância do trabalho que executam. E também eu quero sempre lembrar assim que o nosso programa é uma aula. E uma aula não é uma tomada de 1 minuto. Fica bem fácil assim de quando a gente vê uma tomada de uns segundos. Então tem lá 15 profissionais que vão trabalhar, que vão fazer uma reunião de determinações. Então apresenta os 15 profissionais. Eles entram por uma sala. E nós sabemos assim que uma reunião assim, para 15 falar, e normalmente vão repetir a fala, então é horas de trabalho. Então, nosso trabalho não é uma tomada. A gente tem que lembrar que aqueles profissionais que foram apresentados, na reunião não se fala. Então, quer dizer assim, as definições que eles tomarem, não foi mostrado o procedimento para terem aquela reunião e que tiveram aquela reunião. Então, nosso trabalho é assim. A pessoa tem que lembrar que ela precisa de ter paciência para assistir a nossa aula. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é Formas de Pensamento. Formas de pensamento fica bem fácil assim, a gente observar que a pessoa, quando ela está pensando em ir para o trabalho, ela vai pensando se ela tem opção, como é melhor. Então, para ela voltar para a moradia, muitas vezes ela pensa em pegar um outro caminho. E se ela está numa via, e se ela está com um automóvel, com a experiência dela, ela sabe assim que não adianta mudar de faixa. Porque a faixa que ela se encontra apresenta como se fosse parada, depois a outra que ela pega também para. Então, nós temos que lembrarmos que nós pensamos, e é bem importante assim, que a gente pensa. E a gente pode observar assim, se a gente passa num bar, senta ali um pouco, a gente vê o que aquelas pessoas estão conversando. Então, aquelas pessoas estão tendo uma forma de pensamento daquela fala que elas estão proferindo. Acontece assim, que aquele que vai para a moradia, aquele que vai para o trabalho, que pensou numa maneira de melhorar a sua maneira de ir da moradia para o trabalho, do trabalho para a moradia, ele pensou. Então ele fez um mapa na sua cabeça de como é melhor. Então acontece assim, que todas as falas que nós fazemos, nós criamos formas de pensamento. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que nós pensamos. Então, a pessoa pensa o que ela vai falar, ela pensa como ela vai ter uma decisão. Então, nós vamos criando formas. E depois tem uma coisa bem importante assim, tem as formas, né, de alegria, de satisfação, de como a pessoa pode possibilitar para o outro uma maneira dele ser feliz. Então, vai pensando. E é bom a pessoa perceber que existem centrais de formas de pensamento. As formas de pensamento de descaso, de descuido, de raiva, de inveja, de cobiça, é muito maior do que as formas de pensamento de amor, de bondade, de coerência. E também existe uma coisa bem interessante assim, que muitas pessoas praticam atos que ela fala assim, que não sabe onde estava com a cabeça. A pessoa estava descuidada na sua vida, com as suas formas de pensamento, ela faz conexão com as formas de pensamento que existem no universo. Então, a corrente daquelas formas de pensamento entra dentro da pessoa, e a pessoa comete atos. As formas de amor, de bondade, de coerência são menores. Acontece assim, que devido a isso, o mal propaga com uma rapidez enorme sobre a Terra.
Se a pessoa começa a aprofundar num sistema administrativo governamental, a gente vai vendo assim da maldade que existe naquele sistema, porque aqueles elementos não estão para trabalhar para o progresso daquele povo e para a organização daquele setor que ele se encontra, apresentar uma harmonia e um melhor desempenho. Formas de pensamento. Cada um tem que observar assim o procedimento que ele precisa. Então, na nossa vida diária, a pessoa tem que ser muito cuidadosa com os pensamentos, porque tem formas. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que essas formas de pensamento andam conosco, porque é o jeito que nós pensamos, e é bem interessante, porque muitos e muitos já falaram assim, que quando determinada pessoa vem na moradia, parece que desarmoniza, parece que desequilibra. Naquele dia, naquela semana, parece que as coisas não dão certo. Quer dizer que a pessoa deixou formas de pensamento desarmoniosa naquele lugar que ela foi. E é bem interessante, porque tem uns ensinos bem importantes que fala do silêncio. A pessoa tem vontade de ter um projeto, de ter uma realização, e ela comenta aquele projeto, aquela realização não dá certo. Porque nós, de uma maneira geral, em vez de ficarmos felizes com a conquista do nosso semelhante, nós achamos assim que aquela conquista poderia ter sido nossa. Por que nós não realizamos essa conquista? É assim que nós pensamos. Então, a nossa maneira, a nossa mesquinhez, então atrapalha aquele que está apresentando ideias para a vida dele, do passeio, ou da compra, ou de idas a lugares. Então, o que acontece? Então, o silêncio. Quando a pessoa tem uma ideia que é para ela aquela realização, então ela precisa de ficar mais fortalecida com ela mesma, de aprender a dar forma melhor àquilo que ela está querendo. Então, o jeito que a pessoa vai trabalhando durante a vida. Nós tínhamos que nos tornarmos assim, muito cuidadosos com o que nós pensamos e com o que nós verbalizamos. Por isso que existem muitas palavras assim, né? Surpresa. Porque quando apresenta muitas coisas que a pessoa está verbalizando, dificulta. Justamente porque aqueles que estão ouvindo não têm aquela forma de construir, aquela forma bondosa. Então, muitas vezes também, uma pessoa fala para outra que o procedimento que está tendo não dá certo. A outra pessoa já ouviu muitas falas boas e acha assim que a pessoa está querendo agora atrapalhar. Não é atrapalhar. Aquelas palavras bem importantes assim, que a gente vê que do jeito que a pessoa está caminhando, não está bom. Então, o jeito precisaria de ser melhorado. Formas de pensamento. Então, na nossa vida, nós tínhamos que lembrarmos assim, a propagação do amor, do carinho, da bondade, do bem-estar para o nosso semelhante, do amor verdadeiro. Então a gente tem que saber todas essas palavras. O que é amor verdadeiro? Nosso conceito de amor é somente de ceder, de dar, de conceder. Não é assim. Dá aquilo que aquele outro precisa. Então, muitas vezes é o silêncio, muitas vezes é o distanciamento, é o que ele precisa. E muitas vezes é uma necessidade que vai ser bom para aquela pessoa. Na nossa vida, nós temos que aprender a perceber que tudo que nós pensamos tem uma forma. Porque se a pessoa vai construir uma casa, ela põe no papel. Se ela não sabe colocar no papel, ela conhece uma pessoa que desenha bem e fala assim, como é melhor a disposição para construir uma casa? Aquela pessoa pega e faz lá um desenho. Nos desenhos que foi feito, nas divisões, ela põe o nome daquelas partes que aquela ocupação vai ter.
O banheiro, a cozinha, o quarto, a sala, a porta de entrada, a porta dos fundos, porque normalmente numa casa tem a porta da frente e tem a porta dos fundos. Quer dizer que a pessoa estava querendo, ela deu a forma, está no papel, a forma. Agora ela vai estudar se é daquele jeito mesmo que ela está querendo, se aquele jeito é o melhor jeito. Isso fica fácil da gente observar que nós temos formas com o que nós pensamos. Então nós temos que ter muito cuidado com o que nós pensamos, porque quando uma pessoa está pensando na outra, o telefone toca. E aquela pessoa fala assim que estava pensando nela. Quer dizer, um gerou o primeiro pensamento, mas com uma rapidez tão grande que o outro manifestou. Então o que acontece? Formas de pensamento. Então o trabalho para a pessoa sair da situação em que ela se encontra, nós temos muitas situações. A gente vai observando assim, a criança tem a situação dela. Depois ela supera aquelas partes das dificuldades que apresentam, então ela vai adquirindo outras situações. Depois, na fase de amadurecido, também continuam as situações, os pensamentos. Então nós temos que ter cuidado a vida inteira com o que nós pensamos, porque se aquele pai pensou para aquela criança um lugar para aquela criança estudar, e ele fez um tipo de pesquisa, ou ele mesmo gostava daquele ambiente, quando ele passava naquelas proximidades daquele ambiente de ensino. Então, a forma de pensamento. Então nós temos que cultivar pensamentos nobres, de amor, de coerência, a vida inteira. Porque colhemos, que é o caso daquele que nós acabamos de pensar nele e ele comunica conosco. Então, as formas de pensamento é uma coisa verdadeira. E é bom a pessoa ir observando assim. Dificilmente existem pessoas que conversam sobre o anseio da alma. Estamos sempre conversando sobre as coisas corriqueiras. É só observar numa reunião de domingo. Familiares, né, se reúnem aos domingos. A conversa está sempre relacionada assim. Atividades físicas externas de outras pessoas, porque nós vemos que aquelas pessoas têm uma atividade física esportiva, então nós passamos a falar sobre aquelas pessoas e aquelas pessoas não nos conhecem. É isso que é o mais grave. E nós dedicamos ali horas falando daquelas pessoas e da atividade deles. Depois falamos de outras coisas, como a comida estava muito boa, e de outras coisas, como no domingo seguinte, então outra reunião semelhante. E é muito grave, porque em todas essas conversas tem coisas que prejudicam a saúde. Costumes dos mais velhos e dos mais novos também, que prejudicam a saúde. O procedimento de pensarmos coisas nobres, é isso que nós precisaríamos de entender. Porque dificilmente encontramos com uma pessoa que fala da saudade, do anseio de sua alma. É isso que é o mais interessante. Dificilmente encontramos pessoas. Não precisa de ser lá longe. Não, na família. Não tem. Não tem pessoas que interessam pela vida interior, o procedimento da continuação da vida. E é bem interessante, porque nós achamos assim que a natureza, só damos o nome natureza, que é aquela maravilha. Mas para a execução daquela natureza, tem os entes do Criador que cuida daquelas partes. A naturalidade que existe daquela parte que precisa de ser cuidada, da beleza, da formação que existe em uma flor. Se possibilita aquela árvore que dá frutos, ela vai dar frutos, sempre vai dar frutos, porque foi feito um trabalho que não é visto pelos olhos. A sabedoria que existe na harmonia, as formas de pensamento construtivo auxilia esses entes que trabalham na natureza, possibilitando assim a beleza dos campos, a beleza da água, o movimento do ar. E a gente vai observando que existe mesmo, porque muitas e muitas cidades são sujas o seu ar pelos seus habitantes.
Depois, aquele ar é limpo novamente. Então foi feito um trabalho e nós tínhamos que aprender a pensar nesse trabalho que é feito, que não dependeu de nós. O jeito que nós precisamos de nos comportarmos com os nossos pensamentos para que essas formas de pensamento sejam construtivas, venham a ser melhor na nossa vida. Então a vida de cada um de nós está relacionado às formas de pensamento que nós criamos e que nós vivemos, que é aquela condição bem importante assim. Nós influímos com os pensamentos. Isso fica bem fácil assim da gente observar. A pessoa se encontra a vários metros de distância. Se a gente olha para aquela pessoa volta o rosto em direção ao olhar daquele que está emitindo para aquela pessoa. As formas de pensamento é da mesma maneira. Então o jeito que nós pensamos, aquele que se encontra descuidado, essas formas vai envolvê-lo. É isso que cada um tem que lembrar. Então, quando uma pessoa comete um ato que muitos outros ficam prejudicados, muitas vezes, se tivéssemos uma sensibilidade, uma coerência, veríamos assim que aquele que executou o ato, atrás dele tem uma força. Aqueles que geraram essa força é que seriam responsáveis pelo esse ato cometido. Essas centrais de formas de pensamento é uma verdade, que é aquela condição assim bem importante, né? Da pessoa agora possibilitar que ela pensa pensamentos bons. Precisa de lembrar assim, né? Porque a pessoa acha que ela agora tem pensamentos bons e ela arruma frases que ela repete, então ela passa a deixar o portão aberto, ela passa a descuidar das coisas que ela tem a responsabilidade. Porque aquela pessoa conseguiu aquela casa, ela é responsável por aquela casa. Aquele outro conseguiu aquele bem imóvel, ele é responsável. Então nós tínhamos que observar assim, que nós somos responsáveis por aquilo que nós temos, por aquilo que nós adquirimos. Quer dizer que o nosso movimento da vida nos possibilita que nós agora nos tornemos responsáveis. Então nós temos que aprender a ter zelo com aquilo que é da nossa propriedade. Então por que agora eu acho assim que todas as coisas serão maravilhosas? Não serão. Porque as formas de pensamentos, de coerência, de bondade, de amor, são menores. É isso que cada um tem que lembrar. E devido a isso, a pessoa tem que aumentar a sua atenção no seu dia a dia. Então, aquelas frases que falam assim, que vai dar tudo certo, a pessoa tem que lembrar que para dar tudo certo, ela tem que ser muito cuidadosa durante a vida. Que é o caso daquele motorista que pega a estrada. Então, quando a gente vê, assim, aquele que está dirigindo, todo instante ele faz um alinhamento. Então, vai dar tudo certo se ele continuar desperto e com muita atenção no percurso que ele está percorrendo. Formas de pensamento. Então, essas centrais de formas de pensamento existem. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que nós mostramos no nosso rosto o jeito que nós pensamos. E é bem interessante assim. Muitas vezes nós somos culpados por muitas coisas que acontecem conosco, porque a nossa maneira de ser não permite que entrem formas de pensamentos coerentes na nossa vida. Então o que acontece? Nós vamos tropeçando durante a vida. A ponderação. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que muitas vezes nós temos assim um tormento, muitas coisas para serem resolvidas e nós não sabemos onde iniciar. Então eu sempre peço assim para que a pessoa para um pouco e estude o livro Na Luz da Verdade. Aquelas formas de tormento, de angústia, de precisando resolver as coisas, diminuem. Então flui para a pessoa aquilo que precisa de ser resolvido primeiro. Então nós temos maneiras
que nos auxilia a dispersar as formas de pensamentos que não nos auxilia, que nos preocupa. E essa maneira é estudando o livro Na Luz da Verdade. É isso que cada um precisa de entender. Os auxílios sempre existiram, mas aquele que precisa do auxílio, ele precisa de colocar-se no lugar para receber os auxílios. Então, a facilidade, porque a bondade do Criador quer para as suas criaturas o amor. Então, inventaram muitas outras coisas, a penitência, que é bem interessante assim, né? Então, naquela turma de garotos ali, com muita energia, com vontade de comer muitas coisas, inventaram que se não comer a sobremesa, ele vai ser beneficiado. Então, muitos e muitos vão aceitando essas incoerências, essas formas de pensamento de maldade. Existe, sempre existiu. Mas aquele que se encontra desperto, então ele vai se livrando dessas formas de pensamento. E é bom a pessoa ir lembrando assim, que para tudo tem aquela condição da inveja, da cobiça. É isso que nós precisamos de nos livrarmos e de aprender a ficar feliz com a conquista do outro. E se aquele outro fez a conquista, também ele não tem que verbalizar. Então, na vida de cada um, a pessoa tem que sempre ser zelosa com os seus pensamentos, com a sua maneira de ser, com o seu jeito de viver, com o que ele precisa. E que nós precisamos é isso, é de ter o trabalho e que nesse trabalho a nossa ida, a nossa vinda sempre seja facilitada. Quer dizer que dá tudo certo. Aquela condição bem importante que muitas vezes aquele que está observando o seu dia fala: concluí bem o meu dia, hoje deu tudo certo. Parece que encaixou. Então foi uma maravilha. Então o que a pessoa estava pensando antes? Qual o procedimento que nós tínhamos que ter para que no dia seguinte, aquela coisa bem importante assim, de como se tudo tivesse encaixado. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando essa naturalidade para o nosso dia a dia. Quer dizer, é a pessoa que tem que fazer o esforço, ela é que tem que trabalhar com ela mesma. Que é aquela condição, assim, se a pessoa descuida um pouco, independente da função que ela está tendo, tem consequência. Então, aquela importância assim, né? Se está cuidando de uma criança, aquele adulto não descuida. Se vê que a criança ficou em silêncio, ele vai até aquela criança. Porque a criança não tem esse costume de ficar em silêncio, tem que ter tido uma maneira diferente para que isso acontecesse. A supervisão. É isso que nós precisamos de fazer. Do jeito que aquele adulto faz a supervisão na criança, o adulto tem que aprender a fazer a supervisão com ele mesmo. Porque as formas de pensamento, elas entram dentro de nós. Fica bem fácil da gente observar. De manhã, quando a pessoa acorda, ela senta na cama, antes de qualquer coisa, muitas vezes vem pensamentos que não tem nada a ver com o dia da pessoa, nem com a semana anterior da pessoa, e nem com a semana seguinte. O jeito que vem os pensamentos. Então os pensamentos nos envolvem. Então, encontrar-se com uma pureza dentro de nós, para que esses pensamentos não entrem dentro de nós. Porque é bem interessante. Se a pessoa fica pensando, então a forma de pensamento, depois ela verbaliza para um outro que não tem nada a ver com o assunto. Quer dizer que a pessoa ficou tão envolvida que fica fácil da gente observar assim. A pessoa toma partido. Partido A, partido B. E ela nem é conhecida de nenhum partido, mas ela tem o posicionamento dela, que é o caso daquelas reuniões, daqueles que ficam conversando sobre o esporte, que ele nem é conhecido sobre aqueles esportistas. Eles não o conhecem, mas ele fica tomando partido, as formas de pensamento. E quando tem um descuido maior ainda, surge violência. Quer dizer que descuidamos, os pensamentos violentos entram dentro de nós.
Aqueles que apresentavam como nossos conhecidos, agora são os nossos inimigos. Os pensamentos, as formas de pensamentos que entram dentro da pessoa. Na época que nós estamos, os pensamentos de bondade, de nobreza, de polidez é menor. Então cada um tem que fazer muito esforço dentro dele para que ele tenha sempre cultivo de pensamentos bons. Porque é aquela condição assim, né? Se a pessoa se encontra de uma forma polida, coerente, então os pensamentos de incoerência não entram dentro da pessoa. Mas se ela descuida, então esses pensamentos entram, que é aquela condição assim, né? A gente fica observando, e muitos já conhecem casos assim, né? Na empresa, então gera aquele tumulto dentro da empresa. Uma pessoa resolve defender todos aqueles que tumultuaram, aquela pessoa é retirada da empresa. Quer dizer que ela se encontrava descuidada, tomou o partido errado, agora ela perdeu o emprego. É isso que cada um tem que entender. Só que aqueles que ela defendeu continuam trabalhando e nenhum desses normalmente procura essa pessoa para ver as necessidades que ela tem. Cuidar de si, que é aquela condição bem importante. Se a pessoa está cuidando do propósito dela, do objetivo que ela tem que ir de uma localidade para outra, da cidade A para a cidade B. Se ela tem o propósito de ir da cidade A para a cidade B, então o propósito dela, o primeiro ponto é na cidade B. Agora, se ela faz caminhos diversos, pode ser que ela não chega na cidade B. Então nós temos que lembrar assim, nosso propósito de vida. Então, aqueles que têm vontade de ter um propósito, ele tem que ter um propósito primeiro de estudar o livro Na Luz da Verdade. Porque com esse propósito, então independente de qualquer coisa, ele vai melhorando a sua constituição, ele vai diminuindo as influências dos pensamentos que ele recebe e ele passa a ter pensamentos melhores. Então tem uma referência bem importante assim, né? Que a familiaridade. Entrou a familiaridade, entrou pensamentos ruins, de cobiça, de inveja, de apropriar. Então não podemos ter familiaridade. Então nós temos que desenvolver uma condição de ter um distanciamento, de ter um respeito, de ter uma consideração para com o próximo. Isso fica bem fácil assim da gente observar anteriormente. Devido ao fato dos pais terem que fazer muito esforço para manterem-se e manterem a moradia, não tinha familiaridade. Esse distanciamento possibilita, assim, uma consideração no futuro. É isso que cada um tem que entender. Quando tem uma aproximação que tem muitas opiniões, que tem muitos pontos de vista, não dá certo. Há uma degradação no relacionamento. Então, para nós continuarmos tendo aquela perspectiva interior, que essa limitação a gente vê assim que já vem nos ensinos. Tem uma parte dos ensinos de Jesus que fala a carne é fraca. A carne quer dizer que nós temos uma vontade, mas a nossa realização é fraca, porque nós estamos muito envolvidos com as centrais de pensamentos que nos limitam. Então quer dizer assim, perseverar. Temos que trabalhar assim, né? Quando a pessoa tem uma perseverança, ela também tem que fazer um trabalho de melhorar a constituição. Porque se ela quer tornar-se diferente, com pensamentos melhores, ela então tem que procurar entender de alimentos. Para que a sua constituição fique mais fortalecida e ela tenha aquela condição melhor para resolver aquilo que ela precisa de ser resolvido. Então o livro Na Luz da Verdade, ele vai nos possibilitando esse auxílio, porque é um auxílio, que é aquela condição bem importante. Quando a gente pensa com bondade, aceitando as limitações, existe uma mudança dentro de nós, existe uma elevação, que é aquela condição bem importante de quando a pessoa faz uma pergunta coerente e a pergunta é formulada coerentemente. Então, antes da pessoa responder, ela já fala que não precisa, porque dentro dela, aquela que perguntou já tem a clareza.